O Senhor é bom. Estamos em tempo de decisão, é isso? Cadê? Isso. Tempo de decisão. E aí quando fala de decisão, eu me lembro muito da palavra que o profeta declara: multidões, multidões no vale da decisão. Mas eu falei, aqui é muito profundo, deixa eu voltar para cá, né? Mas eu gosto muito daquele texto. Porque existem momentos da nossa vida que literalmente eles são muito decisivos. E decisões, querido, parte muito da gente colocar em mente princípios e valores que sejam determinantes para a nossa vida. Pessoas indecisas geralmente são pessoas que não têm princípios. Pessoas que são indecisas, ela não tem valores. Pessoas indecisas são pessoas mal resolvidas dentro de si. E aí a gente precisa aprender. E Deus está nos ensinando nesse mês de novembro a tomarmos decisões corretas, porque um ciclo está perto de se fechar. Uma estação está perto de se fechar e uma nova estação pronta para se abrir. E nessa casa espiritual que você faz parte, nós estamos há 18 dias de vivermos dias proféticos que serão determinantes para o nosso próximo ano. 12 dias, hein, Tayane? Aleluia, hein? E tem uma frase, e eu tenho escutado muito essa frase, que diz que aquele que se antecipa, governa. Aquele que se antecipa, E eu percebo, queridos, que nós somos uma igreja de governo. Porque nós somos uma igreja que nos antecipamos em ouvir aquilo que o Espírito de Deus, aquilo que o céu está nos enviando como direção para um ciclo que nós vamos viver. E verdade é que se antecipar, ou que viver os 12 dias, ou que carregar todas as mensagens dos 12 dias, não vão nos isentar de lutas, provações e adversidades. Ao contrário disso, teremos fundamento, princípios, valores e sustentabilidades para entender aquilo que vai nos acontecer. E se porventura a vida nos pregar uma surpresa, certamente nós teremos uma palavra. E se antecipar para governo é exatamente isso. Viver os 12 dias é entender que o Senhor, Ele está nos enviando uma mensagem. É entender que o Senhor está nos fazendo nos antecipar em viver um propósito. Então eu queria muito que você já começasse a queimar. Eu nem vou perguntar se todo mundo está fazendo jejum, se todo mundo está orando. O propósito ele foi levantado. Quem está se antecipando em jejuar e em orar vai ouvir diferente, vai sentir diferente, vai ver diferente, vai se posicionar diferente e vai receber o que o céu tem para trazer de forma diferente. Porque, irmãos, não tem como alguém que está posicionado, jejuando e orando, e alguém que está desleixado com o propósito, viver a mesma coisa que quem está posicionado. Não existe. Não tem como. Então os 12 dias estão às portas. 12 dias são dias que nós vamos viver e estamos nos antecipando para governar em 2024. Tem algo que queima no meu coração e você precisa começar a queimar para começar a entender qual é o sentido e qual é o propósito que Deus vai dar de direção para a sua vida. Então olha para esse, eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas para você acordar o crente que está do teu lado, diga para ele: ei, tem uma estação nova chegando. Você vai estar dentro dela ou fora dela?
Pega a sua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 3. Consigo aquele negócio pra mim, Vitor? Eita glória! Eu sou uma bênção, né? Eclesiastes capítulo 3. Se você achou, diga eu achei. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Meu Deus. A King James diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Verso 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempos de guerra, tempos de paz. Queridos, o Senhor foi nos direcionando de uma forma e eu fui entendendo ou escrevendo algumas coisas e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que o Senhor foi me fazendo entender sobre decisão. Decisão está totalmente ligado à condição do tempo e das estações. E aí, quando eu olhei esse contexto, eu pensei em que palavra usar para a gente poder ir desenvolvendo aquilo que o Senhor estava trazendo ao meu coração. E esse foi o texto mais apropriado, porque o autor ele vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo que nasce e o tempo que morre. E aí o que me chamou a atenção foi que nem o nascer e nem o morrer está no tempo ou na condição do que decidimos. Nascer não é sobre a nossa decisão. Morrer, muito menos, é sobre a nossa decisão. Mas o que acontece dentro do tempo entre o nascer e o morrer está totalmente ligado a entendermos sobre decisões da nossa vida. E aí Salomão, de uma forma muito linda, ele vai começar a mostrar para nós o que é o tempo. E o que acontece dentro desse tempo. E aí nós vamos entender, queridos. Eu tiro óculos, eu boto óculos, eu tento gravar tudo na cabeça, mas não deu, mas então vamos ler. O tempo é uma conotação de intervalo, espaço, período, longo ou breve. Ele representa inicialmente a designação de um espaço do tempo, de um certo ponto até outro ponto, o cronológico da nossa vida. E aí quando nós olhamos essa questão do tempo, a gente vê Deus separar esse tempo em estações, em fases, em ciclos, em ano, em mês, em dia, em horas e em minutos. E a questão é
como nós estamos vivendo, e eu tenho falado um pouco disso, né? Segunda-feira eu falei isso aqui com as mulheres. A questão é como nós estamos vivendo esse tempo cronológico. O cronológico é o tempo atual, é o tempo que nós estamos vivendo. E aí, nesse tempo, como é que nós temos observado a vida? Como é que nós temos nos comportado em relação à vida? E como é que nós temos decidido acerca das coisas que estão acontecendo no tempo presente? E a verdade é que Salomão ele vai externar para nós as coisas que estão propícias a acontecer dentro do tempo. Ele vai dizer que é tempo que perde, é tempo que ganha, é tempo que abraça, é tempo que deixa de abraçar, é tempo de falar, é tempo de ficar em silêncio. E aí a gente, muitas das vezes, não está emocionalmente bem resolvido para lidar com essas questões. Não estamos mentalmente bem resolvidos para lidar com essas questões. Porque a verdade é que desde criança nós deveríamos ser ensinados ao tempo de perder e ao tempo de ganhar. Ao tempo de se aborrecer, ao tempo de se alegrar, ao tempo de tristeza. Mas a verdade é que nós, muitas das vezes, não somos desenvolvidos mentalmente e emocionalmente na trajetória da nossa vida. A verdade é que muitos de nós nascemos e crescemos em lares que a gente só é ensinado a viver. A acordar, a comer, a botar uma roupa no corpo, a ir para a escola. E os embates da vida, a gente vai entendendo como vem nas emoções, a gente vai reagindo. E a gente não foi ensinado, muitas das vezes, a lidar com as questões. E aí, quando Cristo se manifesta na nossa vida, quando o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, quando o Evangelho se revela para nós, quando Jesus vem trazer o Pai para nós, é que nós começamos a entender quem a gente é. A gente começa a entender as coisas que estão acontecendo, o porquê das coisas que estão acontecendo. Começamos a entender por que não vivemos tal coisa, por que o tempo da nossa vida, muitas das vezes, a gente fica rodando no mesmo lugar e não sai. E aí, lidar com essas questões não é uma tarefa fácil. E olhando para esse texto, a gente vai procurar entender que o texto ele vai externar para nós o tempo das mudanças que nós precisamos decidir viver na nossa vida. Quantos de nós tivemos que viver mudanças bruscas na nossa vida porque alguém teve que decidir um dia por nós? Quando somos bebês, crescemos no nosso lar, no aconchego do pai, no aconchego da mãe, mas chega uma hora que os pais têm que decidir que o filho cresceu e colocar ele numa. Alguém decidiu. A criança não decidiu, mas alguém decidiu por ela. E é uma tarefa fácil deixar o filho o primeiro dia na escola? Não. Mas é o primeiro desapego emocional da vida. Deixar o papai, deixar a mamãe, deixar o aconchego. E agora ter que entrar dentro daquela escola. E aquilo ali emocionalmente para o pai e para a mãe é uma tarefa muito difícil. Para a criança também. E se o pai e a mãe não forem bem resolvidos emocionalmente, eles atrapalham o desenvolvimento da criança. Porque em vez de deixar a criança, ele chora junto com a criança. Aí, em vez de deixar a professora, a tia, tomar conta e levar a criança para dentro da escola, a mãe fica ali adulando. E aí já está interferindo emocionalmente, mentalmente na vida daquela criança. Já está fazendo com que aquela criança não saiba se desapegar para decidir por aquilo que é correto no tempo em que se está vivendo. Aí depois a criança desapega do pai e da mãe, vai para a escola, nem dá tchau, entrou. Aí no outro ano, a criança tem outra tia, aí ela não quer desapegar daquela tia. É outra perda brusca que ela tem que sofrer emocionalmente. Mas isso está falando sobre o tempo do crescimento.
crescimento. Então a gente precisa entender, queridos, que tempo tem a ver com crescimento e tem a ver com decisão. Então decisões, elas estão totalmente ligadas aos ciclos, às fases, às estações da nossa vida. Aí eu fiquei pensando que a criança vai crescendo, aí vai pro primeiro ano com os mesmos amiguinhos, porque vai crescendo tudo na mesma escola, né? Aí vai fazendo aquelas despedidas das tias. Aí quando chega, abraça aquela tia anterior e a outra tia fica lá solitária. É assim ou não é? Né, Valdirene? Valdirene tá apegada nas crianças, já que vai trocar, né? Mas apega, não apega? Só que para crescer, para evoluir, para seguir em frente, é necessário decidir desapegar. É necessário seguir. E quando é adolescente? Quem aqui de verdade, quem aqui tem um amigo ou uma amiga que é desde a infância, bem assim? Tem contato, bate-papo, fala? Hã? Quem tem amigo desde a adolescência? E aí, queridos, as fases da vida vão andando, sim ou não? E talvez você teve que fazer algum tipo de esforço e decisão para manter essa amizade viva. Por quê? Porque a vida, ela vai te encaminhando e chega uma hora que você precisa decidir. Chega uma hora que você precisa romper com algumas questões da sua vida para você conseguir avançar. Só que o que o Espírito estava trazendo ao meu coração, o que o Espírito estava ministrando ao meu coração, é que nós estamos vivendo um tempo onde a dificuldade de se decidir e de se resolver e de mudar de estação e de romper para poder viver os novos ciclos, as novidades que se tem sido um tempo dificultoso, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão vivendo crises de ansiedade por causa do futuro. Elas estão aprisionadas dentro do seu passado e estão mal resolvidas no seu presente. Aí está uma bagunça interna e não sai do lugar. Entende isso? A ansiedade é o temor do futuro, mas está apegada ao passado e não consegue resolver nem o dia que está vivendo. Por quê? Porque mentalmente e emocionalmente está mal resolvido. Não está entendendo o tempo que se está vivendo, a estação que o Senhor estabeleceu e aquilo que o Senhor está dando como acesso de destino para a nossa vida. E por isso que eu quis iniciar falando sobre os 12 dias. Porque se até aqui foi tudo meio enrolado, meio conturbado na sua vida, é hora de você aproveitar a oportunidade de fazer um recomeço, de se estabelecer nesses 12 dias e dar um destino novo, um destino certo, uma direção certa para 2024. E aí o Senhor foi falando comigo. A dificuldade que se tem de decidir. Já viu criança? Criança sabe decidir sim ou não? Não. E quando você decide por ela e ela não gosta da sua decisão? Ela faz o quê? Pirraça. Ela faz birra, porque ela não consegue entender aquilo que você decidiu por ela, mas ela também não sabe decidir, você está ensinando ela a decidir. Então todas as vezes que é hora de decidir e não sabemos como decidir, ou não estamos entendendo o destino que Deus está dando e fazemos pirraça, estamos totalmente como crianças emocionalmente e mentalmente. Porque criança faz birra, adulto não, adulto resolve. Criança empaca, adulto não, adulto tem a percepção do ambiente e soluciona. Por quê? Porque adulto, ele cria a maturidade de entender que aquilo que ele está vivendo ou é a consequência de uma escolha errada, ou é um momento que o Senhor, uma estação que o Senhor estabeleceu para fazer crescer. E aí você precisa olhar para dentro de você e perceber se nos momentos de decisões da sua vida,
Como é que você está se comportando dentro desse tempo? Como alguém que está com dificuldade de decidir? Como alguém que está com dificuldade de resolver, desapegar, de entender o que está sentindo? E aí quando a gente não consegue se autoconhecer, e eu tenho pensado muito nisso porque nós estamos vivendo um tempo onde se tem falado muito sobre o autoconhecimento, sim ou não? Só que se o meu autoconhecimento, vou usar a palavra do Daniel, diverge em me conhecer para mim mesmo, tem um erro. O meu autoconhecimento precisa necessariamente divergir em Cristo. Porque não adianta eu me autoconhecer por mim mesmo para a realização das minhas vontades, de quem eu sou, dos meus sonhos e dos meus projetos. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, entender o que está acontecendo dentro de mim, para entender como é que Cristo se manifesta dentro de mim sobre o que eu estou sentindo. Você está entendendo nessa noite? Está fazendo sentido para você, amém? E aí, queridos, quando a gente olha para esse contexto, a verdade é que a vida é um misto de sentimentos e emoções que a gente carrega. Quem nunca acordou feliz e chegou na hora do almoço e estava arrebentado? Quem nunca acordou arrebentado e chegou no final do dia, uhul, feliz da vida? É os altos e baixos do nosso dia. São as coisas que estão propícias a acontecer na nossa vida. E você vai entender onde eu vou chegar. E aí a questão é que nesses contextos, dessas adversidades que se apresentam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sextou da sua vida, é como é que você está reagindo nas suas emoções, na sua mente, em relação às coisas que estão acontecendo. Quando a gente olha para isso, e aí às vezes você como eu nos deparamos naquela situação da vida, de no dia mal perguntar: Deus, aonde você está que eu estou vivendo esse dia mal? Quem já fez isso? Disfarça não. Todos nós perguntamos. Quando deu errado, Deus, por que está dando errado? Não é uma tarefa fácil. Mas eu falei aqui segunda-feira com as mulheres. Essas questões e esses desafios que no meio do percurso entre o nascer e o morrer acontecem, faz parte de crescermos, faz parte de nos tornarmos melhores, faz parte de sermos a imagem e a semelhança de Cristo, e faz parte do propósito de aperfeiçoamento, de santificação para a eternidade. Como nós, humanos decaídos, como nós, humanos, que temos uma humanidade decaída, tendenciosa ao pecado, vamos chegar à eternidade se não estivermos aqui no processo da purificação e da santificação. Então entender o que acontece nos ciclos da vida, entender o que acontece nas estações da vida, é exatamente o que faz parte de melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos e chegarmos à estatura de quem nós precisamos ser em Cristo. Coloca a imagem, Vitor. Vocês conseguem perceber que essas 4 imagens é o mesmo lugar? Consegue perceber? Sim ou não? Um mesmo lugar viver nas 4 estações. O mesmo lugar, a mesma árvore, o mesmo jardim, viver o inverno,
viveu o outono, viveu a primavera e viveu o verão. Deixa essa imagem aí. E ontem foi isso que subiu ao meu coração. Que se nós não entendermos que como árvores que passam por todas as estações, todas, qual é a mais bonita para você? Qual é a mais bonita? Primavera? A primavera é a mais bonita? Quem acha que o outono é bonito? Quem gosta do verão? E o inverno? Cada um de nós somos inclinados a gostar de uma estação. E aí quando o Senhor saltou isso dentro do meu coração e eu fui ler, e eu fui analisar sobre esse tempo de Eclesiastes, é exatamente essas questões aqui. Aqui o tempo de perder. O tempo de secar. O outono é o tempo que as folhas começam a perder a sua cor. As folhas começam a cair. O inverno chega. Depois a primavera. Depois o verão. E aí ontem eu fiz uma publicação porque eu estava escrevendo algumas coisas. E quando a gente olha para o inverno, parece tudo tão seco e sem vida, sim ou não? E há momentos da nossa vida que a gente está exatamente assim. Seco. Não tem folha, não tem fruto. Os galhos e os ramos estão sem cor, estão sem vida. Ou melhor, estão sem cor, mas não está sem vida. E eu fiquei analisando o contexto, que essa é a estação mais difícil de se viver. Porque é a estação da perda, é a estação onde eu não tenho cor, é a estação que não me traz tanta alegria, é a estação que eu preciso saber que estou viva. Mas quem me olha diz que eu estou morta. E é nessa estação que a gente começa a aprender a lidar com as emoções que estão aqui dentro de nós. Por quê? Porque é nessa estação que eu conheço quem me ama e quem gosta da minha sombra. Quem me ama e quem gosta da minha utilidade. É nessa estação que você vai conhecer quem gosta da sua utilidade e quem realmente te ama. Porque é nessa estação que você não tem sombra, você não tem fruto, você não tem abraço, você não tem palavra, você não tem ânimo. Ninguém quer tirar foto nessa árvore. Só que é ela que nos ensina. É exatamente essa estação. Se conseguirmos passarmos por essa estação dentro da nossa alma, certamente viveremos em plenitude em todas as outras estações. Mas se eu não consigo, Felipe, na minha alma, romper com o inverno, eu não vou mudar da estação da primavera. Eu não vou viver a estação do verão. E é entender que 2024 não vai ser só verão, não vai ser só outono, não vai ser só primavera e não vai ser só inverno. É entender que existem estações que trazem fundamento e sustentabilidade para que a gente possa produzir nas demais estações. E aí, como é que eu estou me regando em Deus?
como é que eu estou me movendo em Deus? Como é que eu estou nessa estação, tendo o meu relacionamento com Deus? E enquanto eu olhava para aquela foto que eu publiquei ontem, e eu fiquei pensando, é nesses dias que frieza entra dentro de nós. É nesses dias que a escuridão começa a tentar fazer moradia dentro de nós. É nesses dias que a cegueira procura tomar conta dos nossos olhos e da nossa mente. Só que também são nesses dias que eu me coloco diante da presença. E o Espírito do Senhor com muita clareza trouxe ontem ao meu coração que viver o inverno, passar pela estação do inverno, é entender que nós estamos à porta. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós estamos à porta de viver plenitude de 3 estações que frutificam. É uma sem frutificar e 3 frutificando. E é por isso que a pressão veio mais forte no inverno da tua alma. É por isso que a pressão do inverno ela é mais forte sobre nós. Porque se eu não entender o que eu preciso viver nessa estação, eu não consigo ser plena nas demais 3 estações que estão por vir da minha vida. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Nós ainda estamos na primavera, amém? Quando é que chega o verão? 21 de dezembro. Mas é interessante, queridos. Pastor, a gente tem que acompanhar exatamente as estações da nossa alma e da nossa vida. A gente precisa entender o tempo, o cronológico. Porque se a gente não entende, a gente vai ficar preso, amargurado, vivendo frieza e vivendo escuridão. Quando a gente olha para esse contexto da nossa vida, a gente percebe que com Cristo não foi diferente. E cada ano que passa, eu mais me maravilho em conhecer Jesus. Já viu aquela coisa de quanto mais você convive com alguém, mais você conhece? Sim ou não? Quanto mais você convive, mais você conhece. E mais parecido você se torna. E quando a gente olha para esse inverno, eu vou te lembrar de Jesus, quando ele está no monte em profunda angústia e agonia. E aí, sabe, irmãos, o que a gente precisa parar e analisar no tempo atual da nossa vida? Se o Cristo viveu profunda angústia na alma, quem somos nós, pastora Rose, para não vivermos profunda angústia na nossa alma? Porque é verdade que o que ele disse para nós é que nós não estaríamos isentos das aflições, nós não estaríamos isentos das angústias, não estaríamos isentos das tristezas, não estaríamos isentos do medo, não estaríamos isentos das adversidades, não. Ele disse que em todas essas questões, ele se faria presente junto conosco. E aí, quando eu fiquei olhando para aquele inverno da alma de Jesus, para aquele momento que ele estava ali em profunda angústia, que ele estava vivendo desamparo, que ele estava vivendo abandono, que ele estava vivendo rejeição, que ele tinha sido traído. Tem alguma coisa diferente do que vivemos nesses dias, irmãos? Não.
O diferente está em como nós vamos decidir viver. A palavra da decisão hoje é como eu vou decidir viver diante das adversidades e como eu vou decidir reagir a elas. Porque que a angústia vai vir, ela virá. Que a tribulação, ela vai vir, ela virá. Que a seca vai vir, ela virá. Que as ausências da vida, elas virão. Que as rejeições virão também. As traições também. A questão é como eu decido reagir a essas questões que sobrevêm aqui na minha alma e na minha mente. Cristo estava vivendo um tempo, sim ou não? O tempo estava cronológico. O tempo estava determinado. Era morte e morte de cruz. Ponto. Ele precisava passar por aquele momento. E aí quando a gente olha Jesus passando por aquele momento, e existem momentos que a gente está passando e a gente não quer passar. E aí Jesus está vivendo abandono, rejeição, traição e vergonha. Ele está crucificado no madeiro. E aí, nós, muitas das vezes, no percurso da nossa trajetória, não estamos dispostos a passar por essas questões que a vida vai nos fazer enfrentar, mas saber que em todas elas o Senhor está conosco. Saber que em todas elas eu estou fazendo com que Cristo seja revelado através de mim. Fazer com que o Pai esteja sendo revelado através de mim. É entender que na vida não há estação que vai dar tudo certo. É entender que num ciclo as estações elas vão acontecer para no final fazer dar certo. Você está entendendo isso? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nenhuma tristeza dura para sempre. Meu Deus, a hora já foi. Jesus, toma conta. Meu Deus. Falei muito já assim, gente? Misericórdia. Não, já está na hora já de caminhar para encerrar. Meu Deus. Um dia a gente termina. Olha cá. Vou pular aqui para chegar no fim. Nós estamos dentro de um tempo, sim ou não? Nesse tempo nós estamos vivendo estações, sim ou não? Dentro dessas estações, as problemáticas da vida, elas vão se manifestar. E elas vão se manifestar exatamente para nos amadurecer emocionalmente e mentalmente. O que comanda a nossa vida? Mente ou emoção? Vou melhorar. Qual é o correto do comando da sua vida?
Mente ou emoção? Mente. Aí hoje, o que está decidindo a sua estação é a sua mente ou as suas emoções? É sobre o que você sabe ou é sobre o que você sente? Porque Jesus, ele faz uma oração. E ele vai dizer: Pai, eu sei que é possível passar de mim esse cálice. Eu sei. É o que eu desejava. As minhas emoções estão te pedindo: passa de mim esse cálice. Mas a consciência dele, a mente diz: não seja como eu, mas seja como tu queres. E aí a gente precisa, queridos, nesse tempo, nessa estação incisiva da nossa vida, que nós estamos perto de viver dias proféticos, perto de encerrar um ciclo, perto de viver dias proféticos para um ciclo novo, e entender sobre o que nós estamos sentindo, e entender sobre o que está nos governando, e entender, olhar para dentro de nós e perceber se eu estou agindo segundo aquilo que a palavra determina sobre mim, ou se eu estou agindo segundo aquilo que os meus sentimentos estão dizendo para eu fazer. Entende? Por quê? Porque se os meus sentimentos me guiam no dia da minha adversidade, eu não mudo de fase, eu não mudo de estação, eu não mudo de ciclo, porque eu não aprendi. A gente canta: eu quero viver algo novo. Sim ou não? Quem aqui canta essa música? Quem gosta dessa música? Eu quero viver algo novo. Quero viver. Só que viver algo novo fala de viver uma estação nova. A questão é que se nós estamos dispostos a viver esse novo, a questão é se nós estamos preparados mentalmente e emocionalmente para viver o novo. Por quê? Porque o inverno é o novo. Só que o inverno também fala de renovação. E aí, quando eu entro em crise dentro da minha alma, dentro das minhas emoções, dentro do meu sentimento, é exatamente a estação indicando para mim que eu estou na porta de viver a nova estação. É o tempo indicando para mim que eu estou às portas de uma renovação. Só que se eu não renovo a minha mente para olhar a diversidade como a palavra, a minha mente estiver paralisada, porque ela está sendo conduzida os meus sentimentos e não o inverso, a minha mente não se transforma, a minha visão não amplia e os meus ouvidos não ouvem. Porque o que acontece depois do inverno de Jesus é sobrenatural. Sim ou não? O que acontece naquele momento de abandono, de rejeição, o que acontece naquele momento de vergonha, é que ele estava posicionado. Ele estava totalmente posicionado. E ele dá o último suspiro e entrega. E aí o sobrenatural na terra começa a acontecer. O sobrenatural na terra começa a acontecer. O véu se rasga, túmulos se abrem, e depois de 3 dias ele ressuscita. E depois de 3 dias, quem estava no caminho sem esperança volta para o caminho.
E depois de 3 dias, quando ele ressuscita, alguém começa a ouvir a sua voz. E depois que ele ressuscita, aquele que estava desesperançado, que perdeu o rumo do ministério, volta para o ministério. Percebe, querido, que depois do inverno tem uma renovação gloriosa para acontecer sobre nós. Mas nós precisamos decidir. Decidir como, pastora? Se eu me entrego a viver os meus sentimentos, ou se eu decido entregar os meus sentimentos para Cristo e deixar Ele agir na minha vida. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de entregar o que sente e o que pensa. Essa é uma noite de dizer: Senhor, eu preciso de que o Senhor esteja tanto na minha vida, tanto dentro de mim, que eu consiga, pelo Teu Espírito, governar as minhas emoções com a minha mente. Nós não estamos impedidos de sentir tristeza. Nós não estamos impedidos de sentir angústia. Nós não estamos impedidos de sentir dor. Nós estamos impedidos de deixar elas governarem a nossa vida. E é sobre essa decisão que Deus está falando conosco nessa noite. É o que eu faço com a tristeza que eu sinto. É o que eu faço com a dor que eu sinto. É o que eu faço com a angústia que eu sinto. É o que eu faço com a tribulação que eu sinto. Se eu estou em angústia, Deus é refúgio no dia da minha angústia, e é nele que eu tenho que estar. Entende isso? Se os dias são de vergonha, é prostrado aos seus pés que eu tenho que estar. Se os dias são de escassez, é no pasto dele que eu preciso estar, porque lá tem água, porque lá tem pasto verdejante, porque lá tem alimento para a minha vida. O que nós precisamos entender nessa noite é que se nós nos permitirmos decidir estar nele, estar com ele e entregar para ele todos os dias da nossa aflição, certamente teremos o seu consolo, teremos o seu refrigério e certamente morreremos para nós mesmos e certamente estaremos crucificados com ele. E certamente Ele terá o governo da nossa vida. E certamente aquilo que é dia de dor, aquilo que é dia de morte, aquilo que é dia de inverno vai passar e vai florescer. E nós vamos viver 3 estações de plenitude, 3 estações que vão florescer, 3 estações que vão frutificar, 3 estações que nós vamos colher. Aleluia. Nós só precisamos estar dispostos a viver a estação que Ele está nos permitindo viver. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu não sei aonde você identificou na sua vida. Aleluia.
mais do que conhecer sobre Deus, é ter relacionamento com Ele. E aí na sua estação, você está ouvindo falar sobre Ele, ou você está se relacionando com Ele? O pastor Carlos estava aqui falando sobre um ambiente. E tem uma estação nova dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro é uma estação nova para ser PRV. E aí você decide viver todas as estações guiadas por Deus, ou guiada pelo que você pensa, ou guiado pelo que você sente. Mas certamente ser guiado pela palavra trará plenitude em todas as demais estações da sua vida. Segunda Coríntios 4, 17 e 18. Eu pulei algumas coisas para a gente poder conseguir encerrar e orar. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: pois as nossas aflições leves e passageiras ou momentâneas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. O que Deus está dizendo para nós, o que você está vivendo, o que você está passando, é leve, parece pesado, mas Paulo disse que é leve. Parece que é uma eternidade, mas é momentâneo. E isso está produzindo peso de glória para a eternidade. Para naquele grande dia que você se apresentar, você ter o que oferecer nas suas mãos e dizer: eu vivi. Eu não passei pela vida desapercebido. Eu não deixei a minha vida passar desapercebido na vida das pessoas. As coisas que eu vivi, que eu enfrentei, foi para que eu pudesse ajudar outras pessoas a viverem. Foi para que eu pudesse ter compreensão do que as outras pessoas estão vivendo e ensinar para elas sobre. Porque pode ser que alguém não tenha a força que você tem para viver o que você está vivendo. Mas o que você está vivendo pode ser a palavra que alguém que não tem força para viver vai receber da sua boca, da sua vida, para mudar de estação. Você entende isso? Então Deus está dizendo para nós: o que você está vivendo não é pesado, é leve. O que você está vivendo não é para sempre, é momentâneo, é temporário. Uma nova estação está chegando, uma nova estação está para se manifestar. Aonde você está nesse tempo? O que você está o que você está aprendendo com esse tempo? Como é que você está posicionado nesse tempo? O que é que você está fazendo com esse tempo, com aquilo que você está vivendo? Aleluia. Vou falar com vocês igual eu falei com as mulheres. Se Deus te der um papel e uma caneta e falar para você: escreve uma redação da sua vida sobre o ano de 2023. Dá um tema para a sua vida em 2023. Escreve a introdução, escreve o meio e escreve como está terminando. Sabe o que isso faz? Com que a nossa mente pense
O que eu estou fazendo da minha vida em 2023? O que eu fiz nos meus dias de 2023? Será que eu sou a mesma pessoa de janeiro? Será que o meu comportamento é o mesmo de abril? Será que a minha fala está reproduzindo a mesma coisa do mês de maio ou a mesma coisa do ano passado? Deus está dizendo para nós uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo. Decida, reage, se mova. Aleluia. Aleluia. A verdade é que no processo da vida, do nascer, o nascer nos empurra. E naquilo que não depende de nós, a gente consegue evoluir e crescer, sim ou não? No que não depende de nós. A Laura está aí, vai fazer 3 meses, não depende dela crescer. Não depende dela estar alimentada. Não depende dela engordar. Não depende dela emagrecer. Depende de alguém que está ali produzindo para ela o tempo inteiro. E o quanto depende do outro, nós seres humanos estamos crescendo, sim ou não? Sim. Porque tem sempre alguém fazendo por nós. Alguém está sendo responsável por nós. Alguém é responsável pelas nossas alegrias. Alguém é responsável. E quando chega a hora que eu sou responsável por decidir, tem gente que para porque não consegue se autoalimentar, não consegue se autopromover em alegria, não consegue se autopromover em sair de tristeza e saltar de alegria, porque está dependendo dele. Deus está dizendo para nós: ei, seja curado emocionalmente, seja curado na sua mente a tal ponto de você decidir, de você governar sobre. Quer ver uma coisa? Mirela pode estar lá, chuchuzinha, tristezinha. Se eu chegar da rua com um presente para ela, eu movi os sentimentos dela em fazer ela se sentir alegre e feliz, sim ou não? Se nós estamos em casa, Luciene está em casa, ela triste. Aí Michel chega com uma cesta cheia de chocolate, muda as suas emoções ou não muda? Muda ou não muda? Muda ou não muda, Valdilene? Jantar fora hoje? Já está saltando aqui, Alex, de alegria. Percebe que tudo que vem de fora causa mudanças das nossas emoções, nos nossos sentimentos. Só que o que o Senhor está querendo nos ensinar é que nós não podemos ficar dependendo do que vem de fora. Nós precisamos decidir com Ele saltar de alegria. Nós precisamos decidir mergulhar nele o que estamos sentindo, para Ele produzir o que é verdadeiro em nós, para que Ele possa produzir o peso de glória que nos leva para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Glória a Jesus.